Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Um dos Seus Pés da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre o frágil cessar-fogo acordado entre os Estados Unidos e o Irão depois de 5 semanas e meia de guerra no Médio Oriente. O conflito começou no dia 28 de fevereiro, após os Estados Unidos e Israel terem lançado um ataque militar conjunto contra Teherão e outras cidades iranianas, enquanto decorriam negociações indiretas para que fosse alcançado um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano que tanto preocupava Donald Trump. Passadas semanas de agressões militares, retaliações, fatalidades entre civis, fogo cruzado noutros países do Golfo Pérsico e uma verdadeira crise económica criada pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, Trump anunciou uma trégua de 2 semanas e novas conversações diplomáticas a começar na manhã de sábado. Aproveito para informar já aos nossos ouvintes que estamos a gravar sexta-feira, dia 10 de abril, e que o episódio vai para o ar sábado, dia 11, em vez de segunda-feira, como é habitual, para não haver o risco de desatualizar até lá. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Joana Ricarte, professora de Relações Internacionais na Universidade do Porto, especializada em assuntos do Médio Oriente. Olá, Joana, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mara, é um gosto. A edição técnica deste episódio é de Gustavo Carvalho. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! O Presidente dos Estados Unidos anunciou na terça-feira, dia 7, a suspensão por 2 semanas dos bombardeamentos e ataques ao Irão depois de ter recebido uma proposta de paz que considerou viável. Joana, esta trégua é de 15 dias. O que é que diria que é preciso para um cessar-fogo temporário evoluir para uma paz definitiva? Bom, eu começo por dizer que o acordo que foi apresentado pelo Irão e que terá sido aceito pelos Estados Unidos, pese embora agora a informação que nós temos da parte da Casa Branca já não é essa, não era um acordo de paz, era meramente uma base para negociação e foi assim mesmo que Donald Trump colocou. É diferente dos 15 pontos que Donald Trump tem apresentado e, para todos os efeitos, é bastante mais favorável ao Irão do que o que estava em cima da mesa antes dos Estados Unidos iniciarem o bombardeio conjunto com Israel ao Irão. Portanto, começo por dizer que temos aqui uma situação que haverá de ser insustentável. E haverá de ser insustentável porque Donald Trump pretende clamar vitória e o que nós temos é uma vitória em toda a linha da diplomacia iraniana. A informação que temos dos 10 pontos, e é importante dizer, nenhum de nós esteve naquela sala como uma mosquinha a perceber o que efetivamente se passou, mas a informação que temos é que o Irão conseguiu convencer Donald Trump a aceitar o enriquecimento de urânio, o que não é o mesmo de um programa nuclear de fins bélicos, mas ainda assim era uma das questões que Donald Trump dizia que era incontornável. Exato. Conseguiu vincular o cessar-fogo no Irão a Israel, que não participou das negociações, o que é uma obrigatoriedade por parte de Donald Trump de controlar o seu aliado, e conseguiu também incluir isso não como Líbano, mas como Hezbollah. E, portanto, temos aqui uma série de fatores que não deixam de ser bastante impressionantes. O que precisamos para conseguir que isso seja uma paz duradoura? Precisamos perceber os objetivos dos Estados Unidos, que nunca tiveram nada a ver, de facto, com a questão do nuclear. E precisamos também, para além disso, perceber como parar Israel, que tem sido um ator belicoso, que não tem deixado que o conflito termine porque tem outras tentativas de expandir sua ofensiva em outras zonas do Médio Oriente. E nesse sentido, não existem propriamente garantias reais de que todas as partes, as 3 partes, mas talvez sobretudo Israel, vão respeitar de facto esta pausa nas hostilidades. Não há, porque Israel não é uma parte nessa pausa das hostilidades. E aí é que vem o aspecto que eu acho que é interessante a nível diplomático por parte do Irão. O Irão conseguiu vincular essa situação do seu cessar-fogo
e o conseguiu porque tem uma arma de dissuasão fortíssima, que não é nuclear, mas é econômica, que é o Estreito de Hormuz, e também é o facto de que as ameaças de Donald Trump escalaram para tal ponto que o impacto do cumprimento dessas ameaças poderia ser uma catástrofe ambiental, de poluição de águas que são dessalinizadas e utilizadas em 90% para consumo nos países aliados de Donald Trump na zona do Golfo. Tudo isso levou a que o Irã conseguisse uma manobra fantástica na perspectiva diplomática negocial, que foi vincular Israel a um acordo ao qual não participou da negociação. E temos que olhar para os dados. Não só o governo de Benjamin Netanyahu tem o histórico que tem, e tem o interesse que tem de manutenção da guerra por diversas razões, desde a sua sobrevivência política até o facto de que precisa dessa guerra para manter uma agenda que é expansionista e que é uma agenda que pretende ocupar o sul do Líbano e manter a construção de uma grande Israel, que é o que Benjamin Netanyahu tem dito e não desmente. Por outro lado, há uma questão que também não deixa de ser relevante, que é se o Irã conseguiu colocar a Benjamin Netanyahu nesse contexto desse cessar-fogo, pese embora não tivesse sido negociado, e há esse interesse do governo de manter a guerra, também há um interesse societal em Israel de manter a guerra. Ainda no dia de hoje saiu uma pesquisa de opinião que indica que 79% dos israelitas querem a manutenção da guerra porque consideram que o Hezbollah é um perigo existencial para Israel. E, portanto, a saída da guerra não só pressiona Benjamin Netanyahu junto aos extremistas do seu governo, pressiona também junto à população e aos eleitores que haverão de ser chamados às urnas em outubro. Portanto, a estratégia do Irã parece ser a de infligir dano político a Israel através desse acordo. E uma das justificações de Donald Trump para ter começado esta guerra, se é que podemos chamar justificação, foi o programa nuclear iraniano. Nomeadamente, o problema do enriquecimento de urânio, que pode ser usado como combustível em centrais elétricas, mas em níveis elevados é capaz de fabricar armas nucleares. Portanto, Trump acusava o Irão de estar a construir uma arma nuclear e também mísseis que seriam capazes de atingir os Estados Unidos. Esta aparente pausa nas hostilidades significa que as preocupações dos Estados Unidos e concretamente do presidente Trump sobre o programa nuclear iraniano já se dissiparam? Vamos olhar para a história. Benjamin Netanyahu declara, pelo menos desde 1992, quando era um jovem deputado eleito ao Knesset, que o Irã está há 3 semanas de adquirir armamento nuclear. Isso faz mais de 30 anos. E a retórica tem sido essa. E o que nós sabemos é que o Irã, afinal, foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel. E aparentemente não tinha um meio de dissuasão, ou pelo menos não está disponível para usar um meio de dissuasão radical, pelo que está na situação que está. E, portanto, eu diria, para começar, que é bastante óbvio que essa justificativa é uma justificativa falaciosa, o que não quer dizer que o Irã não tenha condições de para ir avançar a dada altura, porque teve um nível de enriquecimento que é muito acima do que é necessário para fins civis. Mas isso aconteceu depois de 2018, quando Donald Trump saiu do JCPOA, que era o acordo do nuclear que permitia a vistoria da Agência Internacional de Energia Atômica. Portanto, tudo isso para dizer que parece aqui que Donald Trump cria problemas e ameaças para depois tentar solucionar e sair como o líder que resolveu o problema, que na verdade foi por si criado. Exato. E a questão do nuclear parece ser claramente uma delas. E nesse momento, o que nós temos, objetivamente falando, é Donald Trump desesperado para sair dessa guerra, pela qual não sabemos sequer por que entrou. Aparentemente terá sido porque foi arrastado pelo governo de Israel. E, por outro lado, desesperado por conta do tamanho do descalabro econômico que a guerra gerou, que Donald Trump parece que não ouviu os seus variados conselheiros que o disseram, chegou inclusive a demitir quase toda a cúpula do exército norte-americano, que terão sido pessoas que avisaram que essa era uma guerra que não era possível de se ganhar da forma como Trump pensou que ganharia, que está sempre a comparar com a Venezuela. Portanto, o motivo pelo qual Donald Trump conseguiu agora esse acordo, aceitar esse acordo, não tem a ver com a questão do nuclear, tem a ver com o falhanço que foi a entrada dos Estados Unidos num conflito dessa envergadura, a quantidade de críticas que tem sofrido, o isolamento internacional. Isso mesmo nós vemos pelo desespero discursivo de Donald Trump, que no dia 3 de março declarou que ganhou a guerra. De seguida, para ir no dia 6 de março, disse que ganhou, mas não tanto assim.
Depois veio dizer que os países da NATO tinham que ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Depois disse que não precisava dos países da NATO. Depois disse que quem não ajuda vai ser lembrado. Depois disse que ia sair da NATO porque os países da NATO não o ajudam quando ele precisa abrir o Estreito de Hormuz. Depois disse que os Estados Unidos não tinham qualquer necessidade de abrir o Estreito de Hormuz, que não precisam ou dependem daquilo, e que quem quer que precise que o faça. E terminou com o post mais impressionante publicado por um presidente em exercício num país como os Estados Unidos, em que mandou o Irão abrir o Estreito de Hormuz de uma forma bastante vocal e violenta. Mas isso tudo quer dizer o palavrão. quê? Exatamente. Isso tudo quer dizer o quê? Que Donald Trump estava em desespero para sair da guerra. Em desespero para sair da guerra, porque independentemente dos Estados Unidos comprarem ou não petróleo do Médio Oriente, está tudo interligado, impacta no preço, na inflação nos Estados Unidos, e Donald Trump vai a eleições intercalares esse ano. Essa é a explicação real para o facto de que nós temos um acordo aceite que afinal parece que era inaceitável, e ainda assim o cessar-fogo a ver se segura. E no início eu falava do fogo cruzado que arrastou outros países no Médio Oriente e do Golfo Pérsico para a guerra, e um dos mais afetados, aliás, o mais afetado de todos, tem sido, sem dúvida, o Líbano. A 2 de março, o Líbano foi empurrado para a guerra, depois de a milícia xiita libanesa Hezbollah, que é pró-iraniana, ter lançado foguetes contra Israel, que desde então passou a bombardear de forma intensa o seu vizinho do norte. Mais de 1.500 pessoas foram mortas nestes ataques e vários milhares ficaram feridos. Joana, pode haver realmente paz se o Líbano não for incluído no acordo? O Irão não vai aceitar isso. Não vai aceitar isso porque quando se coloca um regime ditatorial, controlador, violento como o iraniano no limite, o regime vai ao limite. E, portanto, o que nós estamos assistindo agora é isso. E a verdade é que também Israel não vai aceitar o fim da guerra no Líbano. Não queria sequer o fim da guerra no Irão. E uma prova disso foram os ataques da quarta-feira, que mataram 300 pessoas, ataques violentíssimos em Beirute, que levaram mesmo a um escalar que preocupa a manutenção desse acordo de cessar-fogo. Curioso aqui observar que, de facto, Israel, no dia de ontem e de hoje, e estamos a gravar na sexta-feira, como referiu, fez uma série de avisos, de ordens de evacuação ao Líbano, que depois não cumpriu, ou seja, não bombardeou aquelas localidades, o que aponta para mais uma vitória iraniana, que terá conseguido colocar Donald Trump a controlar Benjamin Netanyahu e a reduzir o nível de belicismo do governo extremista de Israel. Sim, na quinta-feira, ou seja, ontem, estamos a gravar sexta-feira, portanto ontem, Israel anunciou que iria começar negociações separadas com o governo libanês, com o objetivo de pôr fim à guerra, mas também desarmar o Hezbollah, portanto, não fazendo parte deste acordo com o Irão, mas supostamente um acordo à parte, mas veremos se assim de facto vai acontecer. E foi uma grande exceção, porque Benjamin Netanyahu não queria fazer negociações com o governo libanês e foi profundamente criticado pelo seu governo por ter tomado essa iniciativa que as fontes indicam que terá sido uma grande pressão norte-americana. Portanto, temos aqui um passo atrás por parte do governo de Benjamin Netanyahu e um exercício de poder por parte de Donald Trump, mas o que importa é que o governo libanês não tem capacidade de desarmar o Hezbollah, e Benjamin Netanyahu também sabe isso. Benjamin Netanyahu sabe que sem o apoio da comunidade internacional e da forma como sempre dinamitou todas as resoluções que tinham precisamente o intuito de criar uma zona de desarmamento e uma zona desmilitarizada, o Irão não vai ter capacidade de desarmar o Hezbollah. O Líbano. O Líbano, no dia 2 de março, declarou que as atividades militares do Hezbollah eram ilegais no país. Portanto, não é o governo libanês quem está a apoiar as ações do Hezbollah. O Hezbollah é uma milícia paramilitar que é alimentada, que existe e que continua a ganhar força e adeptos por conta do extremismo israelita, que retira pessoas das suas casas, coloca ordens de evacuação em 40% de um território, põe 1,5 milhão de pessoas como deslocadas internas no seu país, e tudo isso, obviamente, que só leva à radicalização, não leva a uma sociedade que queira reconciliação e amizade com o vizinho. Claro, completamente. E o Estreito de Hormuz, que é uma passagem marítima muito importante para a economia global, por onde circulavam antes da guerra cerca de 20% das energias fósseis mundiais, nomeadamente petróleo e gás, tornou-se o principal trunfo estratégico de Irão. Por esse motivo, o Irão estará disposto a ceder esse trunfo e a reabrir por completo o Estreito de Hormuz?
Não, o Irão já disse que a abertura do Estreito de Hormuz é condicionada ao reconhecimento de facto, não de júris, porque isso não é possível no direito internacional, da sua soberania sobre aquela região. O direito marítimo internacional define que zonas de navegação, como o Estreito de Hormuz, são zonas que estão completamente livres do domínio de qualquer nação. Ninguém pode bloquear o tráfico marítimo nessas zonas. E o Irão, pese embora controle as águas daquela zona, assim como também o Catar, agora quer reconhecimento de facto sobre a gestão do estreito e com aplicação, inclusive, de tarifas que possam ser uma forma aceitável pelos Estados Unidos de fazer uma reposição pelos danos de guerra. Isso mesmo haverá de estar escrito no acordo de 10 pontos, que, mais uma vez, é impressionante que os Estados Unidos tenham aceite, e continuamos sem saber exatamente o que se passou naquelas salas onde isso foi discutido. Mas a verdade é que é mais um trunfo que o Irão percebe que tem, e Exato. é o seu grande fator de dissuasão. O Irão não tem qualquer incentivo para sair dessa guerra a abrir mão do seu fator de dissuasão. Portanto, nós temos um Médio Oriente mais radicalizado, um governo iraniano mais radicalizado, uma situação mais instável a nível do comércio global, e tudo isso supostamente para corrigir uma instabilidade inicial que afinal ainda não foi sequer aprovada. E por último, houve a chamada Guerra dos 12 Dias no ano passado, entre Israel, Irão e depois Estados Unidos. Agora esta, cujo fim ainda não é certo. A minha pergunta é: o que é que nos garante que não haverá uma nova ofensiva militar no futuro? Nada nos garante nem que o Irão não vá rearmar e fortalecer os seus braços extremistas, terroristas, que ameaçam a região, que ameaçam também Israel e o povo de Israel, como nós sabemos muito bem. O que só comprova, inclusive, que toda essa ação belicosa de Benjamin Netanyahu não aumenta a segurança dos israelitas, pelo contrário, propicia o crescimento de narrativas extremistas e antissemitas pelo mundo inteiro, e aumentam a situação de insegurança em Israel e no Médio Oriente como um todo. Portanto, nada nos garante, pelo contrário, que o Irão não vai fortalecer isso, porque agora tudo que o Irão tirou de lições desse conflito é precisamente isso, é que se não conseguir encontrar uma forma credível de repor a sua dissuasão, poderá vir a ser atacado mais uma vez, e não tem qualquer forma de garantir isso que não seja pela via armada. Portanto, o futuro não augura nada de bom. E por outro lado, do lado dos Estados Unidos, continuamos a ter uma situação que é difícil de analisar, porque ela é instável, porque ela é inconstante, porque ela não é lógica sequer, porque não sabemos por que os Estados Unidos de facto entraram numa guerra tão custosa para o povo norte-americano. Não sabemos como que Donald Trump pretende sair dessa guerra, e toda vez que percebe que perde a face, altera o seu discurso. Portanto, estamos numa situação de profunda instabilidade. E volto sempre para o fator Israel. O fator Israel, que é um governo extremista que já disse que não quer acabar a guerra, que tem encontrado formas de sabotar as negociações que deverão acontecer no nosso dia de amanhã, o dia de hoje de quem escuta, que é o sábado, no Paquistão, e que agora estão em suspenso, apesar de já estar tudo montado para receber as delegações, porque não se sabe se vão avançar, já que o Irão decidiu levar até as últimas consequências todas as palavras de Donald Trump, inclusive as de cariz genocida, como a eliminação de uma toda civilização, Exato. e de crimes de guerra, como o extermínio de infraestrutura civil, que foi declarado por Donald Trump que o faria. E o Irão parece querer levar suas últimas consequências, pressionar os Estados Unidos para, das duas uma, ou ceder às suas exigências, ou então cometer crimes de guerra graves, genocídio, o que mais tiver que fazer, que serve a um governo extremista, não para proteger a sua população, mas para se manter no poder. E aqui a lição que todos nós tiramos é sempre essa: os extremistas se alimentam uns aos outros. E Mara, se me permite uma última nota. Claro que sim. E a Palestina. E Gaza e a Palestina, caiu não no é? esquecimento, mais uma vez. Caiu no esquecimento e não só. 6 semanas. Exatamente, mas não é só o esquecimento, é que a inércia de uma situação de genocídio que não foi revertida, porque Israel continua a bombardear pouco, mas continua. Mas não é só isso que leva à morte das pessoas, é também o facto de que toda a condição de vida, de infraestrutura civil foi acabada, não entra alimentação suficiente, medicação suficiente, toda a estrutura humanitária que apoiava os palestinianos em Gaza foi desmantelada e criminalizada por Israel. E, portanto, a continuação disso, por inércia, só pode ser a continuação de um genocídio. Mas não só, porque, enquanto isso, Israel passa pelos pingos da chuva a aprovar uma lei de pena de morte por enforcamento. Também houve essa. Curiosamente, uma prática que se faz no Irão.
apenas contra palestinianos que sejam acusados e condenados de terrorismo, e enquanto isso também continuamos a ver mais expansão de colonatos na Cisjordânia e mais controlo em Israel como um todo, incluindo em Jerusalém, incluindo contra outras fés, não apenas a muçulmana, incluindo a cristã durante o período da Páscoa. Ou seja, tudo isso nos mostra que estamos a viver um mundo mais radicalizado e que as guerras não conduzem ao fim da radicalização, independentemente de qual seja a razão ou qual seja o ator belicoso do outro lado. As guerras tendem a levar a mais radicalização, a mais estado de excepcionalidade, a mais conflito, a mais violência. E quem paga a fatura são as civilizações civis, como é óbvio. Sim, e obrigada também por ter mencionado o assunto de Gaza, que de facto já não falamos na comunicação social, digamos assim, há algum tempo, e obviamente merece toda a nossa atenção. Obrigada, Joana Ricardo, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada também ao Gustavo Carvalho pela edição técnica. Na próxima semana, O Mundo a Seus Pés regressa com outros protagonistas e assuntos. Sairá no seu dia habitual, portanto, segunda-feira em vez de sábado. Obrigada e até lá. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!